Eu falei que além de brigadeiro, ela gosta de sopa de letrinhas, porque hoje Juliana Rosa vai falar sobre IPCA 15, a prévia da inflação que acelerou, né, quando a gente pega o mês de fevereiro, puxada principalmente por educação. Ju, boa tarde. Tudo bom, Débora? Tudo Boa tarde bem. para você, boa tarde para o E Fábio e aí, para o Ju? nosso ouvinte. Notícia de inflação é sempre importante, né? Porque esse começo de ano, normalmente a gente sente muito a inflação de alimentos, principalmente, porque é uma época do ano que, sazonalmente, os preços de alimentos ficam mais caros, chove muito, muito calor, seca, dependendo da região do país. Então, a gente vem acompanhando esse aumento de alimentos e uma pressão ainda maior do que o normal por conta do fenômeno climático El Niño. A gente, olhando aqui os dados da inflação, a inflação de alimentos, ela vem ainda forte, mas ela perde força entre janeiro e fevereiro. Então, a boa notícia é que a gente tem um resultado de inflação que pelo menos vem melhor do que se previa, 0,78%, quando as previsões estavam em 0,82%, mais ou menos. É uma inflação ainda alta, mas é isso, é um começo de ano onde o maior peso, além de alimentos, agora em fevereiro, quem tirou o primeiro lugar de alimentos, que estava em primeiro lugar como o maior peso da inflação, era alimentos. Agora, em fevereiro, quem passou alimentos foi o gasto com educação, que sazonalmente sobe por conta das matrículas escolares. Então, sempre tem esse aumento de educação, de gastos com educação em fevereiro. Então, não chega a surpreender. Até estava olhando mais análises agora, mostrando que você tem, inclusive, um impacto de reajuste de educação menor do que se previa. E aí a gente já começa a ver um pouco de perda do ritmo de reajuste de preços dessa parte de serviços, que muitos são reajustados só uma vez por ano, né? A escola é um exemplo, plano de saúde, enfim, você tem reajustes que são anuais. E na parte de alimentação, o que é bom a gente acompanhar é que a inflação ela também vem abaixo do previsto, embora seja um número ainda alto, tá? Quase 1% de inflação de alimentos, mas a gente começa a ver uma perspectiva um pouco melhor de inflação de alimentos em breve. Agora a tendência é os alimentos, conforme o calor vai diminuindo, os alimentos comecem a ter uma inflação um pouco menor ao longo do tempo e a gente está vendo que para compensar a safra aqui no Brasil esse ano agrícola, que deve ser menor do que a do ano passado, entre 5% e 10%, o mundo está produzindo mais. Então, quando a gente olha preços, os preços estão recuando. Milho, soja, o trigo começou a cair. Então, isso acaba impactando toda a cadeia, né? Toda a parte de carne, proteína, ovo, massas, né? Quando a gente fala em trigo, pães, a gente tem aí essa trajetória mais positiva. Agora, Débora, Fábio, o que os analistas estão chamando muita atenção ainda é a inflação de serviços como um todo, né? Que inclui cabeleireiro, manicure. Essa parte de serviço, embora a inflação de fevereiro tenha diminuído um pouco em relação a janeiro, ela ainda está num patamar alto. Então, os analistas estão um pouco preocupados porque ela demora mais a ceder, é normal. A gente não tem tanta concorrência em serviço quanto em produtos. Os serviços sofrem muito a indexação. No Brasil, os salários, por exemplo, são indexados, então é difícil baixar tão rapidamente. Mas essa inflação de serviço, o próprio Banco Central diz que tem acompanhado com muita atenção. Então, é importante a gente acompanhar, porque, por enquanto, com esse resultado de hoje, o balanço ainda é positivo, inflação com tendência de recuo ao longo dos meses e espaço para cortar juros. Mas como essa inflação dessa parte de serviços ela ainda está em patamar elevado, é importante acompanhar, porque, como me disse o analista agora há pouco, o Banco Central ainda está com a pulga atrás da orelha. Se de fato essa inflação de serviço ela vai ceder aos poucos, como se espera, ou se pode acontecer dela demorar muito a cair e acabar atrapalhando as expectativas para o ano.
Mas, por enquanto, tendência aí de alívio em breve da inflação. Vamos acompanhando. É isso, vamos ficar de olho então nos próximos índices também. E a gente volta a conversar aqui na programação do Band News no meio do dia. Ju, obrigada, um beijo para você. A gente volta a conversar amanhã. Até lá.